Evangelho da quarta-feira, na oitava da Páscoa. Lucas 24, 13, 35. Os discípulos de Emaús. Neste mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhes disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel, mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante, mas eles insistiam: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é o que nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros, que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Refletindo o Evangelho que acabamos de escutar. Naquela hora de desespero, da dúvida, alguém se aproxima e começa a caminhar com eles. Uma simples pergunta do novo companheiro os faz parar. De que estáis falando? Não é possível que exista uma única pessoa neste país que desconheça os fatos cruéis da semana passada. Poderia ser a primeira reação, mas logo aproveitam para partilhar a dor, a saudade, a frustração. Corriam notícias sobre o túmulo vazio e a aparição de anjos. Mesmo assim, continua inconsoláveis e reclamam: ninguém o viu. Nos momentos difíceis, grite como os 2 apóstolos: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando.
Ele entra para ficar com eles. À mesa, Jesus toma o pão, abençoa e lhes dá. Seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Jesus desaparece da vista deles, mas fica no seu coração. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? A experiência é tão extraordinária que os discípulos precisavam levar a notícia naquela mesma noite a Jerusalém. Portanto, no momento em que Jesus parte o pão, os discípulos de Emaús se tornam missionários, mensageiros da Boa Nova. Na mesma hora, eles se levantam e voltam para Jerusalém e contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ao distanciarem-se da comunidade, caminharam para Emaús à luz do dia, mas havia escuridão por dentro. Depois que o Mestre se revelou, atravessam a escuridão da noite sem medo de tropeçar, porque o coração pulsa de alegria, cheia de luz. Há um novo olhar, uma nova motivação, uma nova luz no horizonte. Esta é a nossa missão, caros irmãos e irmãs, nesses dias em que estamos vivendo. Muitas vezes nos deparamos com noites e noites escuras que ofuscam a nossa visão. Portanto, a experiência que fazemos do Cristo ressuscitado, vivendo esse momento pascal, nos capacita verdadeiros discípulos do ressuscitado. Não nos deixemos encobrir pela escuridão, mas abraçamos a luz, que é o Cristo que vem para iluminar, justamente nesse momento em que estamos vivendo o nosso isolamento. Abramos o nosso coração para fazer esta experiência e que essa notícia do ressuscitado se espalhe em nossas casas e que nos faça crescer no amor e viver a alegria, mesmo nesse tempo de confinamento. Deus está conosco, que Deus derrame sobre as famílias a sua bênção. Abençoe-os, ó Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.